boa. Mateus capítulo 6, versículo de número 9, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Família amada, esse ano se completou 13 anos que eu tenho atendido pessoas com certa regularidade, intensidade. Estou sempre conversando com pessoas diversas. A gente vai aprendendo um pouco sobre a alma humana, né? Eu também estudo isso, né? Estudei primeiro psicanálise, agora estamos na reta final de psicologia, mas sobretudo com a experiência mesmo, a gente vai percebendo algumas coisas, à luz da palavra também a gente vai entendendo um pouco da alma humana, e a alma humana é um assunto que me interessa demais, eu sou super curioso com isso. E tem uma coisa interessante que eu anotei, e que você mesmo talvez não tenha essa experiência de atender tantas pessoas, conversar profundamente com tanta gente, você também pode notar, que é a diferença que a gente percebe nas pessoas que tiveram uma boa relação com seus pais, daquelas que não tiveram. Gente, é impressionante. É impressionante. Às vezes é algo fica tão nítido que antes de conversar com a pessoa, pelo jeito dela, pelo jeito de andar, eu consigo ver. Você acredita nisso? E não falha. Pelo jeito de olhar, de andar, de se posicionar, a gente consegue captar isso. E quando a gente vai para a conversa, certeiro, você percebe, eu consigo, esse aí parece ter uma relação boa com o pai. Quando a gente vai conversar, teve. Esse aí eu acho que não teve. E quando a gente vai conversar, até hoje, pela graça de Deus, não errei um. Impressionante, né? Você também pode perceber isso. Você comece a notar isso, comece a conversar com as pessoas, e você vai ver alguns padrões que se repetem, alguns comportamentos, algumas coisas que se repetem na vida de quem teve uma boa relação com o seu pai. Estou falando de pai, a figura paterna, e de quem não teve, né? Isso é muito interessante. Agora, a gente muitas vezes tem pensado na questão da paternidade, e a gente tem pensado na questão da presença, né? De fato, a presença, ela é muito importante. De fato, muita gente foi ferida na paternidade pela ausência dos pais. O pai não presente, de fato, é uma lástima. E nós vivemos numa cidade, num Brasil, num país do mundo, cuja paternidade ainda é muito ausente. Está melhorando, viu, gente? Graças a Deus. Eu sinto que, mesmo fora da igreja, está melhorando. Meu filho fez aula de judô, e começou a fazer judô, e teve dia dos pais no judô esses dias. Aí eu fui. E para mim, eu achei que ia ser eu e outro pai lá só, né? Quem disse? Estavam todos os pais lá, exceto um. No tempo que eu era criança, isso não rolava, não. Para o pai ir na escola, na reunião anual, era um sacrifício. Para ir no judô, no não sei o que, não ia assim, não sei como era na casa de vocês. Então eu sinto que os pais desse tempo estão tentando ser mais presentes, né? Isso é legal, porque isso, de certa forma, cura um pouco dessa ferida, né? Uma ferida terrível. Você tem uma ideia? Aqui em nossa cidade, cerca de 1/3 das crianças que nascem não tem nem o registro do nome do pai no documento. Eu não estou falando se tem relação boa ou ruim com o pai, estou falando de relação inexistente com o pai. 1/3, pense aí, 1 em cada 3 pessoas. Fora os que o pai registra, talvez por obrigação,
mas cuja relação é terrível, né? Interessante que essa é uma chaga geracional. Estava lendo o livro 1808 do Laurentino Gomes e mostra que quando a família real portuguesa chegou aqui em Salvador, eles, os cronistas deles lá, notaram e escreveram isso. Deixaram documentos com essas percepções de que aqui em Salvador, em 1808, um terço dos meninos, ninguém sabia que era o pai. Imagina. E é uma chaga que se arrasta geração após geração, mas querendo o Senhor, nós seremos resposta de Deus e cura de Deus para esse tempo. Amém, gente? Então, assim, você, pai, parabéns pelo seu dia. E que Deus te dê graça, que Deus me dê graça, porque nossa missão é muito importante e determina muito a vida dos nossos filhos. Entretanto, tem uma coisa que eu percebi e é sobre isso que eu quero sobretudo falar hoje. A gente fala muito de presença, de carinho, de afeto paterno, e tudo isso é muito importante, tudo isso é muito bom. Mas eu tenho notado ao longo dos anos que algumas pessoas que tiveram pais presentes apresentam algumas feridas, algumas fraquezas, algumas inseguranças típicas de quem não teve pai presente, bem parecidas, talvez com alguma variação, talvez um pouco menos, com um viés um pouco menos cruel, mas na prática, na formação da pessoa, existe um vazio ali, que parece que o pai não estava presente, mesmo ele estando presente. E eu tenho percebido, meus amados, que não é só sobre presença, não é só sobre afeto. Existe algo na paternidade que precisa estar presente. E de forma alguma querendo ser machista, sexista, mas eu estou convencido de que na paternidade precisa ter uma revelação de força e de segurança. Não adianta o pai estar ali e ele ter essa força desconstruída, essa segurança desconstruída. Ele deixa uma ausência, ele deixa um buraco, e às vezes gera até uma revolta. Eu tendo pessoas meio que revoltadas, porque o pai estava ali, mas não se posicionava, e elas passaram a vida tipo meio que querendo dar um saculejo no pai, sabe? Meio que até desafiando para ver se o pai tomava uma atitude, mesmo que tem gente que é propositalmente de rebelde para ver se o pai faz alguma coisa. Às vezes até inconscientemente também ele se rebela, ele desafia, no fundo está doido para o pai levantar e tomar uma atitude, mas o pai não faz, e aquele buraco vai ficando no coração. Mas ele estava doido para o pai ter força, para o pai ter alguma autoridade, passar segurança. Não é só, gente, presta atenção, pais, porque a gente está aprendendo isso com esse tempo. Ser presente, bênção, ótimo, mas não é só isso, gente. Crianças são frágeis, e quem é frágil, quem é pequeno, procura alguém que lhe dê proteção, que lhe inspire cuidado, que lhe inspire força, que lhe inspire segurança, né? E aí muitas vezes as mães se desdobram para fazer esse papel também. E eu acredito, a minha visão é complementarista, eu acredito que numa família ideal existe uma divisão de papéis, não que a mãe não possa ser forte, não que a mãe não possa inspirar força e segurança, pode e deve em muito, mas acredito também que ela precisa representar algumas coisas diferentes do pai. E às vezes a mãe fica sobrecarregada e ela representa ao mesmo tempo aquele lado mais maternal, e ela tem que se desdobrar para representar um pai também, a uma firmeza, e aquela criança fica meio sem a referência. Isso é bem complexo. Isso influencia várias coisas, influencia percepções de identidade das mais diversas. Inclusive eu acredito também que na percepção de identidade de gênero também isso influencia. Então,
a gente precisa de pais fortes, de pais que tragam. E ser forte não é ser grosseiro, ser forte não é ser mandão, não é nada disso. Ser forte é ser firme e trazer segurança. Ser forte, gente, na verdade, sabe o que é para uma criança? É o pai estar num lugar um pouco acima dele. Ele saber que existe alguém maior do que eu, e a gente precisa disso. Quando a gente é criança, o que a gente mais tem é limitação, é impossibilidade. A gente não alcança as coisas. Meu pai, pega para mim. A gente não consegue abrir o pote do biscoito. Pai, abre aqui. A gente tem medo do cachorro. Pai, me carrega. A gente tem medo da barata. Pai, mata para mim. Porque sua mãe vai subir na cadeira, né? Ela não vai matar. Então tem que ter alguém lá que pelo menos finja que não tem medo. É o seu pai. Ele está ali morrendo de medo, mas ele vai fazer uma cara de machão lá. Ele vai pegar a sandália e vai, cadê? E aí ele vai fingir que não tem medo. No fundo orando para a barata não voar na cara dele, né? Mas ele vai fingir que ele não tem medo. Então a gente precisa dessa figura, né? Essa figura que chegou a compra da casa, né? Então ele tem mais gente, ele tem mais músculo. Os ossos dele são mais fortes, tem testosterona no corpo. Então é bom que ele ofereça ali para poder, né, carregar a sacola, né, para poder fazer essas coisas de pai, né? Não é à toa, Deus é sábio, não é à toa que Deus colocou no homem essa voz mais grave, né? E na mulher uma voz mais grave, e na mulher uma voz mais aguda, porque e o grave e o agudo, eles despertam coisas diferentes em nós, sabe? O agudo geralmente é uma coisa que mexe mais com a nossa emoção, né? Que toca nos lugares mais emotivos, lá dentro de nós. E o grave traz aquela segurança, sensação de força. Então, Deus é perfeito, Ele sabe o que Ele faz. Então a gente precisa disso, porque a criança é pequena. E ela precisa desse lugar de segurança, de força. E a criança, inclusive, quando tem uma relação saudável com o pai nesse sentido, ela ali, nos primeiros anos de vida dela, na primeira e na segunda infância, ela inclusive super projeta o pai. O pai vira um super-herói, né? Eu vi uma das crianças falando aqui, meu pai é meu herói, isso é muito legal. Você começa a achar que seu pai pode um monte de coisa, que seu pai... Lembro de um coleguinha meu, mentiroso que só, que cada dia o pai dele era astronauta, o pai dele era delegado, o pai dele, sabe, jogava no time, mas o pai dele era o melhor de tudo. E era... talvez ele acreditasse nisso, sabe? Porque na cabeça dele, né, o pai pode... E é legal pensar isso. Quando eu me mudei com meu pai para Estela Maris, eu era bem criança ainda, a gente foi morar num cantinho da praia ali, que não tinha ninguém, né? Nós éramos os primeiros a morar naquele lugar, e meu pai cuidava da parte ali da marinha, né, que ninguém cuidava, ele plantou grama, ele cuidava da orla ali. Então, sabe o que eu construí na minha cabeça? Que a praia era do meu pai. E aí quando começou a chegar mais gente para poder ir na praia, pediram ao meu pai, eu pensava assim na minha cabeça. E a gente vai, né, criando, né? Quem não teve, né, essas viagens em relação ao pai, né? O pai pode tudo, ele faz tudo, ele é super, né? A gente se gaba do pai para os amiguinhos. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que nossos pais são humanos, têm limites. Entretanto, quando essa transição para a maturidade, né, para a fase adulta é saudável, o pai, ele fisicamente diminui, porque você cresce fisicamente. Entretanto, ele em respeito e em reverência até aumenta. Porque quando você começa a admirar mais o caráter do seu pai, porque quando você é criança, você não pensa muito em caráter, né? Você pensa no músculo dele, né? Você pensa na força que ele tem, você pensa no quanto ele consegue comprar de brinquedo para você, né? Dele te carregando no colo. Então, é isso que te impressiona. Mas quando você vai amadurecendo, você fala, meu pai é uma pessoa de caráter, meu pai é uma pessoa boa, meu pai é uma pessoa trabalhadora, meu pai é uma pessoa... E aí ele vai ficando mais fraco fisicamente, mas ele vai ficando maior psicologicamente no seu coração. Ele vai ficando reverenciado dentro de você. De forma que numa relação saudável, olha que coisa linda. Nosso pai, por mais velho que esteja, sempre será maior do que a gente.
Sempre. Você pode ascender os lugares mais altos. Seu pai vai ser maior do que você. Lá dentro do seu coração. Por quê? Porque no fundo você precisa dessa pessoa para reverenciar, para respeitar, para baixar a cabeça, para quem correr de vez em quando, pedir um conselho. Sabe, essa pessoa que você acha que é capaz de chegar e resolver uma situação que você quer ligar, né? O seu pai tem 90 anos já, mas você liga: pai, me ajude. Não falando da pessoa que abusa, né, de crianças de 40 anos, não falando disso. De crianças de 50 anos, falando de gente adulta mesmo, que toca a sua vida bem, mas que vê no seu pai alguém que tem uma força, ainda que fisicamente não tenha mais. Quer ver como isso é interessante na Bíblia? Por exemplo, quando a gente vê ali Gênesis capítulo 22, que diz que Abraão vai levar Isaac para o sacrifício. Gente, sabe qual é a idade estimada de Isaac ali? Isaac tem entre 30 e 40 anos de idade ali. Isaac é um homem, Isaac é forte, é um jovem, mas ele é forte. No mínimo ali, a gente bota o Isaac no mínimo, não tem não, entre 20 e 30 anos de idade, a estimativa dele. Então Isaac no mínimo tem uns 18, mas ele é homem, ele é forte. Tanto é que se você olhar o versículo 6, diz que Abraão, ele carrega na mão para subir o monte a faca e a brasa, um potinho com pouca brasa. A madeira da lenha para fazer a fogueira, que era o pesado, o texto fala que ele colocou sobre Isaac. Então quem tinha força física ali? Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Então Abraão agora tem 120, 130 anos. E Abraão já dizia que ele era velho com 100. Imagina com 120, com 130. Então quando sobem os dois ali no altar, quem tem a força física é Isaac. Mas Abraão é tão maior para Isaac, no coração dele, que o texto fala que Abraão amarra Isaac no altar. Gente, se Isaac quisesse se soltar do pai, soltava ou não soltava? Claro, mas observe como Abraão é maior para ele no coração dele. Se meu pai está fazendo isso, eu vou deitar, eu vou aceitar. Havia uma força, uma grandeza de Abraão no coração de Isaac. Quer ver outra coisa interessante? Quando você pensa assim, em Jacó e Esaú brigando agora pela bênção de Isaac. Isaac já velho, né? O texto fala ali em Gênesis 27, no início, que ele estava cego já. Você imagina Isaac e Esaú com quantos anos de idade? Cara, eles devem ser dois adolescentes, né? 15 anos, eles brigando pela bênção do pai. Sabe qual é a idade dos garotos? 77 anos eles tinham. Depois você calcule, depois você olha a idade que Jacó chegou no Egito, 130 anos. Aí você, pela idade de José, você consegue chegar em Jacó com 77 anos. Imagina, duas crianças de 77 anos. E observe como a cena é até meio infantil, né? Os meninos se disfarçando para o pai abençoar. Um negócio de garoto, de pivete. E ele vai se disfarçando, não sei o que. Mãe, vai me abençoar. Mãe, vai lá, né? Vai, eu mandei, vai lá. Ele vai, em conluio com a mãe ali. E para mim a cena mais infantil disso tudo é quando Esaú chega e quer a bênção. Meu pai falou: não, já abençoei. Seu irmão veio aqui e levou a bênção. Deixa eu falar que ele gritou: meu pai, me abençoe também. 77 aninhos. Me abençoe, meu pai. Muito mais forte. O pai é cego. O pai é cego. Ele podia pegar a mão do pai na tora assim, vai me abençoar assim. Porque aquela bênção ali determinava a vida dele. Mas o pai é cego, o pai é velho, mas na cabeça dele o pai é maior do que ele. Sabe? Isso é importante. O próprio Jacó com 49 anos, velho. Os filhos se reúnem em volta da cama dele e ele vai velhão aqui, abençoando todo mundo. Inclusive um dos filhos é o governador do Egito. Imagina, gente, quem é maior socialmente agora, José ou Jacó? Jacó é um refugiado, Jacó é alguém que está sendo acolhido ali pela misericórdia, sustentado pelo filho. José é o governador do país mais poderoso daquele tempo ali. Mas é José quem bota a mão debaixo da cabeça de Jacó para Jacó abençoar. Tem até uma cena mais icônica do que essa, nessa relação de Jacó e José, que é o capítulo anterior, 48, diz que José pega os filhos dele, Manassés e Efraim, e leva para Jacó abençoar. Jacó, que não era brincadeira, em vez de botar a mão direita na cabeça do mais velho, a mão esquerda na cabeça do mais novo, como seria o natural, fez assim, e inverteu as mãos.
E aí o texto fala que José não gostou. José não gostou, disse, não, meu pai. O mais velho é esse aqui. Aí pegou a mão de Jacó e botou na cabeça de Manassés. Jacó disse, não, mas eu quero fazer assim. Mas Deus vai fazer assim, lógico que ele estava movido por Deus. E José respeita. José manda ali socialmente, mandava até em Jacó socialmente, mas José, no coração de José, Jacó é muito maior do que ele, sabe? E esse é um lugar de saúde. É um lugar onde o pai fica naquele lugar de reverência, sabe? Ligar para o meu pai, pedir a bênção, paiinho. Meu pai falou. Meu pai vai vir ver meu pai. Aquele respeito, aquela reverência. Ele pode estar fraco, ele pode estar velho. Você pode ter mais força do que ele, você pode ter mais dinheiro do que ele, você pode ter mais conhecimento até do que ele em certas coisas, mas ele é seu pai. Ele tem aquele lugar de respeito, aquele lugar onde ele é maior do que você. Tem uma história aqui do Nordeste que é muito icônica para isso, que é de Luiz Gonzaga. Eu gosto muito dessa história. Luiz Gonzaga, ele aprende a tocar sanfona com o pai dele, Januário. E Luiz Gonzaga estava lá paquerando uma menina no sertão de Pernambuco, Exu, a cidade que ele morava. E o pai da menina disse, você vai casar com esse sanfoneirinho sem futuro? Ele não gostou. Foi tirar satisfação com o pai da menina. O pai da menina fez queixa à mãe dele e disse, olha, Santana, que é o nome da mãe dele, seu filho Luiz, ele veio me ameaçar, viu? Disse que ia me matar. E aí quando o Luiz Gonzaga chega, pai, parece que é mentira, ele não ameaçou, mas quando o Luiz Gonzaga chega em casa, a mãe está batendo nele. E ele, essa família nunca deu assassino, seu infeliz, você começou a bater nele. E aí quando o pai chega em casa, ele fala que o pai nunca tinha batido. E quando o pai vê a mãe batendo, o pai diz, o que é isso aí, Santana? Por que está batendo no menino assim? E aí ela, Santana, conta, não, seu filho está ameaçando os outros na rua aí. Aí disse, quando o Januário ouviu isso, disse, deixa ele comigo agora. E aí foi o Januário que foi demonstrar força agora. Não, assassino você não vai ser não. E emendou na surra também o Gonzaga. Ele ficou tão abalado com isso que ele fugiu de casa. Fugiu, foi parar no Rio de Janeiro. Nunca, foi para o exército, saiu do exército, não quis mais voltar para casa. E aí, acho que quase 20 anos depois, ele já estourado, virou um fenômeno no Brasil, o rei do Baião. E ele então decide voltar lá no sertão dele, em Exu, em Pernambuco. E a história, depois veja, tem no YouTube ele contando é lindo demais. Ele diz que ele chega de madrugada, chega lá ele é um homem rico, agora famoso, poderoso. Sabe quem é o pai? É o mesmo velho Januário, mais velho ainda, já era velho, agora está mais velho ainda, que mora num casebre lá no sertão brabo, seco, pobre. E o pai pobre num casebre. E aí ele diz que ele chega de madrugada assim, bate na janela e grita. E quando o pai, todo isso resumindo, quando o pai abre a janela, é lindo, ele fala assim, eu senti aquele cheirinho do velho. Coisa linda. Senti aquele cheiro do velho. E o velho falou assim, quem é você? E ele falou, Gonzaga, teu filho. Aí o pai fala uma palavra que eu não posso falar, mas fala assim, isso é hora de chegar em casa, se eu não posso falar a palavra. E senta para cá e começa uma festa. E aí ele faz, junto com o Humberto Teixeira, que é o parceiro dele de letra de música, uma canção que para mim é uma das coisas mais lindas que já foi produzida no Brasil. Porque ele é, gente, não sei se você tem noção de quem foi Luiz Gonzaga, mas é uma coisa, o Luiz Gonzaga, ele é gigantesco. Se você for em Recife, tem um museu gigante, lindo, inclusive eu já fui lá. É um museu de Gonzaga, é um museu de um músico. Não sei se tem outro músico no Brasil que tem um museu daquele tamanho só dele. O Gonzaga é um monstro. Ele é gigantesco. Só que olha a música que ele faz, falando dessa relação dele com o Januário. Januário ninguém conheceria se não fosse ele. Lógico que para o povo brasileiro ele é maior do que Januário. Mas olha o que ele fala. Ele fala, quando eu voltei lá no sertão, com meu fole prateado, a minha sanfona, eu quis mangar, zombar de Januário. Só de baixo, a minha sanfona tinha 120. O botão preto, aí escreve a sanfona. Mas quando estava passando de passagem por granito, o pessoal começou a falar assim, de Salgueira a Bodocó, Januário é o maior.
E aí, um velho Jacó fala para ele meio zangado: ó, Luí, respeita Januário. Luí, respeita Januário. Luí, você pode até ser famoso, mas seu pai é martinhoso. E com ele ninguém vai, Luí. Respeita os 8 baixos do teu pai. Porque ele tocava uma sanfona de 120 baixos. O pai não sabia nem tocar uma sanfona dessa. Mas o que ele está dizendo? Meu pai, no sertãozinho dele, na casebre dele, com a sanfoninha simples dele, no fundo, ele é maior do que eu. Meu pai é maior do que eu. Eu só sou o que sou, porque eu sou filho de Januário. E tem um vídeo lindo que ele está cantando com Gonzaguinha, né? Gonzaguinha é o filho dele, né? Que também fez sucesso. E ele fala: Gonzaga, meu filho, nunca esqueça que tudo começou com o vovô Januário. É lindo demais isso. E ele faz o pai ser grande, porque no coração dele, o pai era maior do que ele. Talvez a gente nem conheceria o pai se não fosse por ele, mas no coração dele, o pai é maior do que ele. Por isso ele fala: Luí, respeita Januário. Eu não sei se você tem isso com o seu pai no coração. Às vezes a gente tem dividido, a gente tem assim, a gente tem e não tem, né? A gente tem uma hora, outra hora a gente não tem. Às vezes a gente tem, às vezes a música não é essa, respeita Januário. Às vezes a nossa música é igual a de Fábio Júnior. Pai, você foi meu herói, mas também foi meu bandido. Isso é mais comum, né? A gente ter essa dualidade, esse conflito interno. Mas eu sei, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas mais difíceis para nossas vidas não é simplesmente estar longe do Pai, mas é ver esse Pai ser desconstruído em nossa vida. Sabe, quando acontece alguma coisa, quando ele comete algum erro, alguma falha, quando ele demonstra fraquezas tão grandes que você vê que ele não é mais. Ele não é mais essa pessoa no seu coração. Isso é muito duro. Talvez a gente subestime o poder que isso tem em nós. Mas isso é muito forte. Porque no fundo, todos nós ainda somos um pouco criança, gente, às vezes. Todos nós queremos alguém, sabe, para bater uma continência, para poder... Alguém maior do que a gente quer alguém maior do que a gente. No fundo, a gente quer alguém que, sabe, a palavra seja mais pesada, que o conselho seja forte, que a presença, que o caráter, que a firmeza nos inspire. Ainda mais alguém que tem uma ligação tão profunda com a gente como um pai. Quando isso se desconstrói, é terrível. Então, assim, eu tenho visto isso, pessoas que são traumatizadas não porque o pai sumiu, mas porque o pai morreu dentro dela, sabe? A admiração não existe, assim, aquela reverência, aquele respeito, aquele lugar, né, do pai maior do que eu, não existe mais dentro de si. E isso é terrível, né? Ou então existe parcialmente. Mas uma coisa eu vou te dizer, existindo ou não isso dentro de você, a verdade é que nossos pais vão se fragilizando, nós vamos nos fragilizando, né? A vida, as doenças, a morte chega também. E a gente vai ficando meio sem esse chão às vezes, sem esse teto às vezes, que é o pai tão importante. E você já observou uma coisa que é maravilhosa no Evangelho? Jesus, Deus deu a ele na terra um pai maravilhoso, porque Deus não escolheu apenas Maria para ser mãe de Jesus. Deus escolheu José para ser pai de Jesus também. Pode observar que José pensa em ir embora. E Deus podia tocar o plano dele só com Maria. Mas Deus faz questão de visitar José em sonho e disse: não, José, convence ele. E depois disso, Deus para de falar com Maria. Deus só fala com Maria diretamente na revelação que Gabriel traz. Depois Deus começa a falar com José. É José que Deus fala: ó, leva para o Egito, traz de volta. Deus confia a José porque ele é um homem maravilhoso. José, ele era tido como um justo, um tzadik, um judeu crente. Tem nessa expressão de ser um justo a coisa mais valiosa que alguém pode ter. José era considerado um homem justo, o Evangelho fala. É um tzadik, é um justo. Isso é um negócio profundíssimo. Então, pense que Jesus cresceu como um justo diante dele.
Jesus cresceu ali com um homem que o inspirava. É um homem que provavelmente ensinou a profissão que ele exerceu por um tempo, a carpintaria. Um homem que o protegeu, um homem que mudou a sua vida por causa da sua esposa grávida e do seu bebê. Foi para o Egito, voltou, né? Comprou essa ideia louca, né, da esposa grávida do Espírito Santo, mas que de fato era Deus mesmo. Um homem diferenciadíssimo esse José. Mas assim, gente, é certo, quase certo, né, que José morre quando Jesus ainda é muito jovem. Por quê? Porque os evangelhos omitem completamente José. A mãe aparece várias vezes com os irmãos e José desaparece. E assim, a grande evidência de que provavelmente ele era morto no ministério de Jesus é que na crucificação, você vai ver em João capítulo 19, que Jesus ele fala com João para acolher Maria. E Maria, depois da morte de Jesus, passa a morar com João, discípulo. Então, se ela tem marido, não faria sentido isso. Você entende? Então, Jesus, ele é uma pessoa cujo pai, o pai não estava presente. E aí? Como é que ele lida com isso? Onde é que ele busca essa força? Onde é que ele busca esse refúgio paterno? E aí uma coisa maravilhosa que a gente vai ver em Jesus, gente. Se você for observar, Jesus em muito, ele é um contraste, uma ampliação da revelação que Deus deu a Moisés, né? Em João 1,17 fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E muitas vezes o Senhor fala assim, ouviste o que foi dito, né? Ele fala da lei, mas traz uma revelação mais profunda. E lá em Moisés a gente vai ver que Deus aparece grandioso, Deus aparece poderoso, mas Deus aparece assustador para o povo de Israel. Êxodo 20, por exemplo, o povo fala, Moisés, não queremos que Deus fale conosco, nós morremos de medo dele. Ele é grandioso, ele é poderoso, mas que ele fale com você, a gente não quer que ele fale conosco. Mas Jesus pega esse Deus gigantesco, transcendente de fato, grandioso, e Jesus, olha que coisa maravilhosa, gente. Jesus, todas as vezes que se dirige a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus tremendo, terrível, poderoso, Deus que se revelou a Moisés, todas as vezes Jesus o chama de Pai. Quando fala dele, podia até falar Deus, mas quando se dirige, a gente pense como isso é revolucionário, porque você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Ninguém fazia isso. Todas as vezes que Jesus fala com Deus, ele o chama de Pai, exceto uma vez na cruz, porque ali ele estava assumindo o nosso lugar de pecador. Aí ali ele usa o termo Eli, que é Elohim, Altíssimo. Ali assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai, para que nós pudéssemos ser filhos amados. Mas eu quero que você compreenda como isso, porque a gente se acostuma às vezes com algumas coisas, né? E depois a gente não reflete o quanto isso é extraordinário. Quero que você reflita nisso. Imagina esse Deus grandioso, assustador. Aparece um homem que perdeu o pai cedo e que toda vez que se refere a esse Deus, chama ele de Pai. E muitas vezes Jesus, tem algumas cenas de Jesus com Deus que lembram um garoto, uma criança mesmo, coisas assim, sabe, de garoto. Por exemplo, o batismo dele, final de Mateus capítulo 3, ele sai da água e a voz do Pai vem e diz, ei, esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Sabe o que eu vejo nessa cena aqui? Sabe aqueles pais que na apresentação da escola leva cartaz? Então os pais estão assim, né? Tem vergonha meu filho, né? É o campeonato da escola lá. Tem aquele pai que fica, né? No alambrado, vai! Toca pra ele! E fica ali pressionando o treinador, né? E bota aquela, e fica ali, tá ali. Gente, Deus fez isso com Jesus. Porque todo mundo se batizava, todo mundo se batizava, não tinha isso. Talvez os pais nem sabiam que as pessoas se batizavam, nem iam. No batismo de Jesus, José não estava lá, não sei se a Maria estava lá, mas eu sei que o Pai Celestial fala
é meu filho. Olha como eu estou orgulhoso, né? Como eu estou feliz. Esse é meu filho. Esse é meu filho amado. Como eu me alegro nele. Tem que ver uma outra coisa ali em Mateus 26, quando Pedro tenta defender Jesus com a espada e corta até a orelha do guarda que veio prendê-lo. O Senhor fala assim, versículo 52, ele fala assim: se o Senhor quisesse, eu falava com meu pai, e ele mandava agora mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Como quem fala assim: ó, você acha que eu não tenho proteção, não é? Oxi, meu pai é barril, meu pai não, meu pai é forte. Meu pai é um fortão. Se eu falar, eu ligo para ele aqui agora, ele manda agora. Parece até aquele menino cordeiro, né? Eu ligo agora aqui, meu pai manda. Mas era real. Observe como é essa relação dele, né? Uma relação, e assim, para mim, o que coroa isso é que quando ele está no Getsêmani, ele fala assim: pai, eu sei que o Senhor pode, mas é a tua vontade isso aqui? Tipo assim, é o melhor. E eu sei muito o que é sentir isso, né? Porque várias vezes na infância eu ia fazer uma coisa, ia comprar uma coisa, aí ficava inseguro, e assim, eu era sempre indeciso ali, inseguro, e meu pai muito, né, decidido, né, até demais. Aí botava, aí que ele vinha, que ele escolhia o outro, e eu me quebrava nisso, que eu só escolhia marrom, não sei porque eu gostava de coisa marrom na época. Aí ele ia no marrom e dizia: não, esse marrom que é o bonito. Por mais que eu gostasse do outro, não conseguia, eu ficava, poxa, meu pai falou isso aqui, aí eu ficava em conflito e pegava o marrom. E aí Jesus, ele está fazendo isso, ele está dizendo: pai, olha, eu quero isso aqui, entretanto, eu confio na tua vontade, e quero agradar o teu coração. Porque na verdade Jesus, gente, ele na encarnação dele aqui na terra, no seu esvaziamento, na sua humilhação, ele se faz menor do que o pai. Ele fala isso em João 14, 28. O meu pai é maior do que eu. Ó, o meu pai é o quê? Maior do que eu. Então Jesus, ele tem uma relação com o pai maior do que... Você entende como isso é profundo? Porque muitas vezes a gente pensa, não, é a Trindade, são todos iguais, são iguais em essência. E hoje, Jesus, eu creio que foi restituído a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas durante essa peregrinação, o Pai era maior do que ele. E isso não era ruim para ele, não. Isso era tudo que ele precisava. Aleluia. Ele precisava de um pai maior do que ele. E você também precisa. E aqui, nisso aqui, está uma compreensão de Deus que a gente precisa ter muito, gente. Porque em Jesus a gente vê o Deus que se fez semelhante a nós. Então, como é basicamente o nosso olhar para Jesus? É o seguinte: Jesus é aquele para quem eu olho e eu digo, eu tenho que ser como Ele. Ele é o meu modelo, Ele é a minha referência, Ele é alcançável, lógico que não 100%, mas é a imagem que eu tenho que buscar. E Jesus também é aquele que, sendo feito a minha semelhança, morreu no meu lugar. Você entende? Então eu me vejo nele. Ele morre no meu lugar e eu busco viver como Ele. O Espírito Santo é a revelação do Deus imanente, o Deus dentro de mim, o Deus dentro do meu irmão, que me renova, que me restaura, que me transforma, que me fortalece por dentro. Mas observe que nem essas duas revelações aqui, Jesus aqui na terra, o Espírito Santo dentro de mim, não são uma revelação do Pai. Você entende? O Pai é a revelação de Deus exaltado. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, Ele ensina a orar começando com que palavra? Como quem diz, olha, o que eu tenho eu vou dar a vocês.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E graças a Deus Ele quis revelar o Pai para a gente. E Ele nos ensina a chamar Deus como Ele chamou de Pai. Inclusive quando Marcos coloca a expressão Abba e não Pater em inglês, em Marcos 14:36, ele fala Abba. Abba, ele bota de propósito a expressão hebraica ali, porque Abba também é uma expressão que as crianças usavam. Ele está falando o seguinte: olha, diante de Deus nós precisamos entender nosso lugar até infantil, nosso lugar pequeno. E aí Jesus fala o seguinte, né? Pai nosso que está onde? Olha que coisa forte. Nós oramos a um Pai que está nos céus, está acima. Gente, entender que nós temos um Pai que nos ama, mas que está acima da gente, é uma das coisas mais transformadoras da nossa vida. Isso é bom demais. Isso é transformador, cura, liberta, restaura, nos posiciona. Quer ver um dos textos que eu gosto muito de pensar nele? É Isaías 55, 8 e 9, que o Senhor fala assim, ó: os meus pensamentos são os vossos? Fala, não são os vossos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. O que ele fala? Como os céus são mais altos. Preste atenção. Nós precisamos ver Deus em Jesus, que morre na cruz por nós e é a nossa referência. Nós precisamos compreender Deus no Espírito Santo que está dentro de nós e nos transforma e nos fortalece. Mas nós precisamos compreender Deus maior do que a gente, exaltado, acima, inacessível. Quero lhe falar uma coisa, talvez que você, não sei se você já pensou sobre isso. A gente pensa que em um dia ver o Pai, né? Mas sabia que em lugar nenhum da Bíblia está dito que a gente vai ver o Pai um dia? Talvez vejamos, não está dito também que não vai ver. Mas está dito que homem nenhum nunca viu a Deus. Nunca viu o Pai, Deus o Pai, nunca viu. E talvez nós nunca vejamos. Talvez cheguemos no céu, e a hipótese que eu tenho, e esteja só Jesus lá. E quando perguntemos a Ele, Senhor, mostra-nos o Pai, talvez Ele nos dê a resposta que Ele deu a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Assim, eu sou o que você pode ver do Pai. Em João 1 diz, né? Ninguém viu a Deus, mas o unigênito que está junto ao Pai o revelou. Poxa, pastor, mas isso é frustrante. Não, sabe por quê? Porque a gente precisa continuar tendo essa dimensão do Deus inalcançável. Essa dimensão do Deus que ama, que cuida. Jesus fala, né? Não fiquem preocupados, Mateus 6,31, porque o Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. O Pai sabe do que você precisa. Olha o Pai nosso. O Pai dá pão, o Pai dá perdão, o Pai livra do mal. Amém, gente? O Pai te ouve. Entretanto, é necessário que esse Pai continue exaltado. Talvez, na eternidade, o Pai continue sendo um mistério que a gente vai saber que Ele está lá. A gente vai saber que Ele é real. Isso não é que Ele não existe, não. Então só existe um, na verdade não. Existe um Deus em 3 pessoas, é o que a Bíblia diz. Mas provavelmente a gente não vai ver o Espírito Santo. Provavelmente a gente não vai ver o Pai, a gente vai ver Cristo. Provavelmente, eu não sei, gente. Isso aí ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo. Mas é o que a Escritura parece nos mostrar. E o que eu quero dizer com isso, para a gente encerrar? Que nós precisamos compreender esse Pai maior. Sabe por quê? Porque quando a gente fica, às vezes, muito ligados a um Deus só imanente, e em Jesus Ele é muito imanente,
Graças a Deus por isso, né? Ele é Deus conosco, Deus encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele é muito imanente em nós. Nós continuamos com uma carência, com uma deformidade, com uma rebeldia, com um lugar vazio no nosso coração, onde esse ser que às vezes precisa ser criança, que precisa de ajuda, porque até Jesus precisava, não encontra como deveria encontrar, porque não percebe esse Deus maiorzão, esse Deus Pai, esse Deus cujos pensamentos são mais altos do que o seu. Você consegue compreender isso? Talvez quem tem aquela relação boa que eu falei com o Pai, que são poucos infelizmente, consiga compreender mais do que quem não tem. Talvez você, que diz, rapaz, eu sei esse lugar de reverência que meu Pai tem. Eu tenho muita dificuldade de até hoje ir contra o conselho dele, contra a palavra dele, contra a opinião dele. Até hoje ele me causa, sabe? Até hoje eu meio que busco a aprovação dele também, eu quero a afirmação dele. Até hoje a palavra dele tem um poder de me destruir ou de me levantar. Não é o que Abraão tinha em Isaac, né? Abraão tinha o poder de matar Isaac ali e trazer Isaac de volta, né? Do monte vivo. Isso pode parecer terrível, né? A gente fala, meu Deus, você é louco. Se eu fosse Isaac, aonde que esse velho me matar? Eu ia aonde? Dar um zignal nele, nem ver a hora. Meu pai, cadê o cordeiro, meu pai? Deus proverá aonde? Quando ele prover, eu subo. Mas a gente não saiba como era maravilhoso para Isaac dizer, olha, eu não estou entendendo nada, mas eu estou com Abraão aqui. Aleluia. Eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada do que estava. Eu não entendo ele, a relação dele com Deus, mas eu sei que eu sou menor do que ele. Eu vou confiar, sabe de uma? Meu pai vai cuidar de mim. Meu pai me ama. Meu pai sempre me amou. Eu não entendo, eu não sei. Mas se ele chega lá em cima, se der ruim, eu me agarro nele, eu choro com ele. E... Você entende isso? Jesus quer nos levar a esse lugar de compreender esse paizão. E é isso que levava a gente, Jesus, mesmo não tendo pai desde cedo, a ser tão forte, tão destemido. Gente, Jesus foi um homem que enfrentou toda uma casta religiosa perversa e poderosa, enfrentou até o Império Romano na época, sem poder bélico algum, só na força que ele carregava dentro dele. E que força era essa? A força de um pai que o respaldava. Ele dizia, tudo que eu faço porque eu vi no meu pai. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu pai. E o pai ia o respaldando, tanto que o diabo, quando quis enfraquecer Jesus, a primeira coisa que ele lança para gerar uma dúvida na cabeça de Jesus, em Mateus capítulo 4, é: se você é filho de Deus, se você é filho, faça isso e faça aquilo. Então hoje eu quero te convidar para que você peça ao Senhor, talvez como nunca antes, que te faça compreender essa necessidade desse pai grandão. Às vezes a gente fala muito do pai amoroso, do pai presente, repito, a gente canta canções assim, né? Paizinho, pai e tal. E é legal essas canções, né? Pai, tô aqui no seu colo. A gente cantou muito isso na igreja brasileira. Paizinho, não sei o quê. E é bom, ele realmente é carinhoso, ele é amoroso, ele é presente, ele é maravilhoso. Mas que Deus traga essa revelação para a gente desse pai exaltado. Interessante que Abrão, que foi o pai da fé, Abrão significa pai exaltado, pai grande. Mas virou Abraão, pai de multidões. Porque em Abraão a gente vê muito do Deus Pai. Em Isaac a gente vê muito do Deus Filho. E em Jacó a gente vê muito da obra do Espírito Santo. Mas isso é outra pregação. Observe que o pai exaltado vira pai de multidões. É assim que acontece. O pai exaltado de Jesus virou pai de multidões. Nós somos filhos dele. Lembra que eu falei no início?
que eu conheço as pessoas, só de olhar um pouco eu já consigo, pelo menos até hoje tenho conseguido ver, quem teve uma relação com um pai, não só presente, mas um pai forte, e quem não teve. Deus quer nos curar de toda relação ausente e de toda relação com pais esvaziados e enfraquecidos, e levantar em nós uma consciência profunda de um pai grande, que era exatamente o que Jesus tinha. Ele se movia o tempo todo com essa consciência profunda de um pai grande, de um pai maior, de um pai que sabe mais. Ele falava coisas do tipo: essa hora ninguém sabe, só meu pai. Estou aqui fazendo a vontade do meu pai, estou aqui por causa do meu pai. Sabe, o tempo todo ali com aquela coisa de pai na boca, o tempo todo, sabe, um pai maior, um pai que sabe mais. Nós precisamos disso, gente. Nesse dia dos pais, que todos nós ganhemos um grande presente, que é uma revelação profunda de um pai grande, de um pai forte, de um pai poderoso, maior do que qualquer pai que já tivemos na terra. Você crê que isso é possível? E você vai começar a andar assim, com essa força, com essa graça, com essa confiança. Isso tem me curado muito ao longo dos anos, não é do dia para a noite. Eu fiquei tão feliz agora mais cedo, no culto das 8, Mari deu um testemunho lindo do que Deus tem feito na vida dela. E envolve muito paternidade. Um dia ela, querendo Deus, ela vai falar aqui nesse culto de 10 também. A gente vai gravar isso, querendo Deus, coisa linda. Mas é um processo, né? Eu acompanhei isso desde, né, Mari? Desde 2011 eu venho, 11 ou 12? Desde 2012 eu venho vendo isso, 12 anos, né? Para chegar nesse ponto, e tem muito mais a ser feito ainda. É um processo. Deus tem feito isso na minha vida também, sabe? Mas isso passa muito essa cura desse lugar de orfandade, esse lugar onde você teve um pai fraco. Quer ver uma coisa que eu vejo acontecer muito também? Dependendo da fase do pai que o filho pegou, ele é diferente. Tem um menino mais confiante, porque pegou o pai na primeira infância, segunda infância, um pai forte. Aí o pai se abateu, o pai deprimiu, o pai perdeu o emprego, o pai se enveredou por um vício, o pai, enfim, fez bobagem na vida, largou a família. E aí aquele que pega aquele pai fraco, geralmente tem essas dificuldades, né? Então, às vezes o mesmo pai representa duas coisas muito diferentes para dois irmãos diferentes. E vai ficando aquele vazio. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui agora para a gente encerrar. Reflita aí, é para você mesmo. Pensando no seu pai terreno agora. Ele é essa pessoa reverenciada dentro de você? Há essa reverência, há essa grandeza? É meio termo, é tipo música do Fábio Júnior, meu herói, mas meu bandido também. A maioria eu acho que é assim. Ou é uma coisa completamente, ele é, assim, meu pai é o símbolo do que é fraco, é o símbolo da impossibilidade. Isso fala muito sobre você, sabe? Mas independente de em que nível você esteja aqui, creia que em você pode ser construído um pai grandioso. Porque o filho do carpinteiro ficou órfão cedo, mas ele se movia na terra com uma segurança de quem... A segurança de Jesus era maior do que se ele fosse filho de Bill Gates, de Mark Zuckerberg e de Elon Musk juntos. Muito maior. A segurança que Jesus tem, a maneira que ele fala. Parem de ficar assim. Oxe, o Pai sabe de tudo que vocês precisam. Eu estou dando a vocês o meu Pai, eu estou compartilhando com vocês o meu Pai. Você entende o que é isso? A força de ter esse paizão
que não é para nos acomodar, mas é sim para nos fazer descansar. Que observe, engraçado, né? A dificuldade que tem um pai grandão geralmente é essa, que a pessoa, às vezes o menino se acomoda muito. Porque é difícil, às vezes, quando o pai é muito grande, muito famoso, muito rico, muito sucesso, que o filho também tenha sucesso, porque às vezes ele acomoda, ele fala, tenho tudo aqui. Aí o desafio desse pai grande, mover esse filho, fazer ele ser confiante, mas também não ser acomodado. E fique tranquilo que seu pai não vai deixar você acomodar, não. Até porque, toca esse irmão, diga ele assim, ó, ele é tão bom pai, que ele disciplina. Ele é perfeito. Porque às vezes o que a gente mais precisa, gente, é disciplina, sabia? Vou lhe falar uma coisa, e aqui eu boto o ponto final mesmo. Creia, pela fé. Tem gente que eu atendo, que está clamando assim, ó, rapaz, tudo que eu queria é que meu pai se levantasse, e me enfrentasse, me confrontasse, e me exortasse, me posicionasse. No fundo, a gente está clamando, porque a gente sabe que é esse despertar dessa força que é amor. É isso que nos pacifica, que nos cura de nós mesmos, né? Meu filho ontem, para variar, né? Velha natureza tem que nascer de novo ainda. Nasceu outro dia, mas tem que nascer de novo. Estou orando para ele nascer de novo. Aí a gente ia sair um pouquinho ali, aí estava sol forte, né? Verão da Bahia é assim, né? Ou inverno da Bahia, eu quero passar produto solar nele. Ele, não quero. Eu disse, não é questão de querer não, Bion, é necessidade. É engraçado como criança é, né? Criança, o que é necessidade, ela bota como se fosse gosto. O que é gosto, bota como se fosse necessidade. Aí quando chegou a noite, a gente tomou um sorvete, né? Aí acabou o sorvete dele, ele voltou assim, ó, eu preciso de mais. Não disse não, você quer mais. Você precisava do protetor solar. Aqui você... Mas nós somos assim às vezes. Imaturos espiritualmente, a gente confunde, né? Querer com necessidade, vontade com necessidade. Aí ele, não quero, mas você precisa. Não. Aí eu falei, você não vai então, porque o sol está forte. Aí ele não botou fé não. Não vou botar. Eu botava nele, corria, tirava, limpava. Mas você não vai. Rapaz, bicho, não botou fé. Rapaz, eu com o coração apertado, mas fiz. Peguei a irmã e disse, bora Maria. E ele... eu vou dar mais uma chance, quer? Ele, não. Porque eu sempre volto, né? Eu falei, não voltei. Mas quando bati a porta, que eu saí, aí encontrei Nana lá embaixo. A gente ficou olhando pela câmera, né? Pai é besta, né? O bicho estava depressivo no sofá, assim. Rapaz, ele ficou, ele não fez nada, não quis brincar, não quis comer, não quis ver televisão, não quis ver aquela... nocauteado. A gente ficou até preocupado. Meu Deus, será que eu guarda o coração, Jesus? A gente fica nisso desde... Rapaz, quando eu volto mais tarde, esse menino tá um doce. E tá mais feliz. Tá mais grato, tá mais leve. Porque dentre essa grandeza do Pai, uma das coisas que a gente precisa é que Ele nos confronte. Você não tem noção de como isso é importante pra gente. Tem aquele pai que confronta, que vai, diz não, e é forte, é firme. E sabe o que Hebreus 12:6 fala? Não se irrite com o Senhor quando Ele te castiga, quando Ele te corrige, porque Ele faz isso com todo aquele que ama, com todo aquele que Ele recebe como filho. Então até nisso a gente vai ter aquela perspectiva de um Deus que vai nos confrontar. E aí quando a coisa está apertando, rapaz, ai pai, você sabe que Ele faz isso, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer, que Ele é dono de tudo, sabe? Isso é bom demais, isso é libertador e transformador. Quero te convidar a ficar em pé comigo em nome de Jesus. Jesus disse em Mateus 6,31, não se preocupem, o Pai sabe que vocês precisam disto. Ter um Pai grandão tira um monte das nossas preocupações.
Às vezes a gente fala com alguém assim, meio magoado, né? Assim, até meio com inveja, com despeito. Eu não tenho pai para trás de mim, não tenho costa larga, não. Né? Eu não sou herdeiro, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Paulo diz em Romanos que em Cristo, pelo que Cristo fez, todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então você deveria ter o mesmo sentimento, ou nada muito mais do que o herdeiro do homem mais rico do mundo você deveria ter. Pastor, se é assim, por que Deus não me dá muito dinheiro? Meu irmão, Deus ele vai lhe dar o que você precisar. Porque não é você que determina, né? Você não é Judá, né? Eu quero, eu preciso. Ele é quem sabe o que você precisa, que é diferente do que o que você quer. O pai que dá tudo que o filho quer, não ama. Provérbios fala disso. O pai que não castiga, que não corrige, que dá tudo que o filho quer, não ama. O pai que entrega, Salomão fala assim, o pai que entrega o filho às suas próprias vontades, na verdade, o odeia. Se eu deixar Judá comer tudo que ele quer, eu vou odiar ele. Porque ele come um chocolate lerdo. É não deixar, é não dar, que mostra que eu amo. Você entende? Você compreende essa revelação de Deus, Pai? Que bom que estou com essa canção aqui, porque é sobre ela mesmo. É um Deus soberano, grandioso, poderoso, exaltado, mas que se importa, mas que cuida, mas que é grande, que é santo. Ó, Pai nosso que está aonde? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita. Hoje a gente vive a ditadura da criança, né? É a criança que dita a vontade em casa. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Para o bem dos seus filhos, quebre isso em nome de Jesus. Uma casa saudável, quem determina as coisas é pai e mãe. Você está criando, como diria Dorival Júnior, se não me engano, não, René Simões, estamos criando um monstro. Só alguns pegaram aí. Vocês precisam lembrar mais de futebol, né, gente, as coisas. Depois pesquisem. E muitas vezes você está criando monstrinhos que vão se levantar contra você amanhã, que vão ser profundamente satisfeitos e ingratos, que nada é suficiente, nada é bom, tudo é ruim. Por quê? Porque é o reizinho e todas as vontades têm que ser feitas imediatamente. Não sabe nem celebrar mais nada, porque ele dá tudo como obrigação, sabe? Tudo é uma obrigação que você tem que dar a Ele. Então observe que a relação com Deus Pai é diferente. Eu chego a Ele e eu não falo, meu Pai, eu quero isso, isso, aquilo. Primeiro eu digo, Pai, o Senhor está muito acima de mim. Ó, Pai, o teu nome é santo, eu te reverencio. Pai, seja feita, que vontade? Aqui na terra como é feita aí no céu. Desce sobre mim com a tua vontade. Gente, isso vai libertar você, isso vai curar você, vai curar a sua casa, vai curar a sua família, vai curar seu casamento, vai curar os seus filhos, vai curar até a sua relação com seu próprio pai. Você acredita nisso? Eu queria que você orasse hoje, pedindo isso a Deus. Diga, Senhor, me revela essa paternidade, constrói dentro de mim essa consciência. Quando a gente canta essa canção linda, ó, vai cantando ela também pedindo para entender isso, para se perceber esse filhão desse pai fortão. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Vou te falar uma coisa, olha, ouça isso aqui como palavra de Deus para o seu coração. Deus quer curar muita gente dessa escravidão ansiosa, libertar dessa escravidão ansiosa. E toda vez que Jesus fala contra a ansiedade, ele invoca o cuidado do Pai. Toda vez que Jesus fala, porque o pai é aquela pessoa que não deixa o filho ficar ansioso. Quando o filho está preocupado com amanhã, o que é que o pai disse? Eu estou aqui, conte comigo. Enquanto seu pai estiver aqui, né? Enquanto seu pai estiver vivo, conte comigo. E mesmo quando estiver morto, eu vou deixar algo para você. Pois o seu pai nunca perderá o poder, nunca perderá o controle. Eu vejo que está faltando em você essa visão, essa compreensão, essa dimensão de um paizão. Por favor, me ajuda a comunicar isso. Eu estou muito interessado que isso aconteça hoje. Estou muito interessado, querendo muito. Comunica alguém, diga-lhe assim, ó: você tem um paizão, um pai grande, forte. Ah, gente, como isso nos cura. Foi um grande presente que Deus me deu, assim, logo no começo da caminhada. Uma das primeiras coisas que mais eu entendi, assim, foi isso, graças a Deus. Eu precisava muito, porque alguns conhecem a minha história de paternidade, como é complicada, como é confusa. Complicadíssima a minha história de paternidade. Então, na verdade, Deus foi se apresentando como pai. Então, se tem uma coisa que, graças a Deus, eu não lido tanto, é a ansiedade. Sabe o que eu faço às vezes? Eu vou no espelho assim, eu falo assim: rapaz, você é filho de Deus, né, Diogo? Que figura, né? E eu fico viajando nessa ideia assim de que meu pai está novo, sabe? Rapaz, está tudo no controle de meu pai, velho, que viagem. É o meu pai que cuida de tudo, né? E não, isso não quer dizer, mais uma vez, que ele vai fazer o que eu quero, mas vai dizer que ele é bom. Eu confio nele. Ele me ama, ele sabe o que é o melhor. E no fim das contas, eu vou lidar com quem? Com esse pai. Com esse pai grandão. Você acredita nisso? Pai querido, paizinho, Pai, por causa do que o Senhor Jesus fez, não por nosso mérito, mas porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, nós podemos te chamar de Pai, ó Criador do Universo, ó Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Israel, Deus de Moisés, Deus Criador, Deus que sustenta todas as coisas. Ah, Senhor, Teu Espírito testifica em nosso coração que não só somos Teus, mas que somos Teus filhos. O Filho abriu o caminho para o Pai, e o Espírito fica testificando em nós: sim, você é filho, sim, você é filho, sim, você é filho desse Pai. Pai, que possamos voltar a como crianças que se deslumbram com os pais, como crianças que ficam babando. Mas na infância, Senhor, nós tínhamos uma ilusão. Na infância nós tínhamos uma ilusão de grandeza. Depois a gente cresce e ficamos igual Luiz Gonzaga, com uma reverência no coração com nossos pais.
Mas em relação ao Senhor, Pai, não é ilusão. O Senhor realmente é grandioso. Aleluia. Aleluia. Oh, que possamos, Senhor, enxergar essa grandeza. E que tenhamos temor, reverência, amor. Nós temos um Pai. Um Pai que não cabe nem no universo. Como Salomão disse na inauguração do templo: o que é essa casa para o Senhor? O Senhor não cabe nem nos céus dos céus. O meu Pai não cabe nos céus dos céus. O meu Pai é maior do que qualquer político, qualquer empresário. Meu irmão, isso tem que entrar em você de verdade. Você precisa ter o sentimento em relação a isso. A convicção, a fé e o sentimento, a razão, a cognição e o sentimento em relação a isso. Um Pai gigante, amoroso, santo, justo, disciplinador, mas misericordioso, abraçador. Um Pai que está na direção. Um Abraão que até nos leva para montes estranhos, montes de sacrifícios, montes que não entendemos, mas que diz: fica tranquilo, vai ter provisão. Ouça teu Pai dizer ao teu coração hoje: vai ter provisão. Vai ter provisão. Amém? Para encerrar, canta o pedacinho da música. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. absoluto. Tudo Que existe acontece. Tu és tremendo. Para encerrar, e apesar dessa Glória que tens tu te importas. comigo também. E esse amor E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Curta o seu Pai, confie no seu Pai Celestial. Deus te abençoe, em nome de Jesus.